Mateus 26, 36, está escrito assim: Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e perguntou a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muito bem, a importância da vigilância. É muito importante nós estarmos sempre vigilantes em relação à nossa vida espiritual. E por que é importante? Porque nós temos um inimigo que não dorme. Nós temos um inimigo perigoso, feroz. E esta é uma das razões pelas quais nós devemos vigiar. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, está escrito assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então esta é uma das razões pelas quais nós devemos vigiar, por causa do inimigo. A outra razão é por causa da nossa carne. Nós lemos aí que Jesus declarou que a carne é fraca. Então, nós temos uma natureza fraca, uma natureza pecaminosa, e também por isso nós devemos vigiar. Mas uma outra razão é porque Jesus mandou que nós vigiemos. Está escrito aí que ele disse aos discípulos: vigiai e orai. Então não adianta só orar. Todo mundo orou aqui hoje, amém? Mas Jesus não mandou apenas orar, Ele mandou vigiar também. Porque se você apenas orar e não vigiar, o diabo pode te pegar. Está amarrado, né? É importante orar? É claro que é. Quando nós oramos, nós estamos pedindo que Deus faça alguma coisa por nós. Mas a vigilância é trabalho nosso. Deus não vai vigiar por você, não. Estavam aqui os discípulos com Jesus. E Jesus poderia ter chegado para eles e dito assim: fiquem tranquilos, meus discípulos, porque eu estou vigiando por vocês. É isso? Não. Ele falou: vigiai e orai. Vocês é que devem vigiar. Não é Jesus que vai vigiar por você. Muitas vezes nós queremos passar para Jesus um trabalho que é nosso. Agora, o que é vigiar? Vigiar é tomar cuidado, é estar atento, é estar em alerta, é perceber o movimento do inimigo e tomar uma atitude. Nós veremos aqui alguns exemplos. Vigiar é algo que deve ser feito antes do problema acontecer, antes
do pecado acontecer. Vigiar é uma ação preventiva, é um cuidado que nós devemos tomar para que o inimigo não tenha oportunidade de agir nas nossas vidas. Então é antes, não é depois. Não adianta a moça dizer assim: eu vou namorar com esse cara, ele nem é crente, mas eu vou namorar vigiando. Não é assim. Vigiar é antes, é não começar esse namoro infeliz. Vigiar é antes. Não adianta você querer vigiar durante. Não adianta você querer vigiar depois. Vigiar é antes. É uma ação preventiva. Olha o que Jesus falou. Olha só. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Olha só. É antes de entrar. Você percebe isso? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ou seja, existem muitas tentações que nós podemos evitar. Através de quê? Da vigilância. Para que não entreis. Porque depois que você entrou, é muito mais complicado. Então não entre em nome de Jesus. Você sabe que aquele relacionamento é uma tentação. Então não entre. Agora, se você já entrou, fazer o quê, né? Saia desse negócio em nome de Jesus. Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ou seja, existem batalhas que são desnecessárias na sua vida. Você não precisa entrar nelas. Não precisa. E para que você não entre, você vai vigiar. De onde vem essa ideia de vigiar? Vem do trabalho do vigilante. E é daí que vem também a palavra vigília. Porque nos tempos bíblicos, havia o quê? Muitas cidades muradas. Não é? Havia cidades com muralhas ao redor. E sobre essas muralhas havia o quê? Torres com pontos de vigilância. Hoje a gente chama de guarita, não é isso? Havia ali guaritas sobre as muralhas e naquelas guaritas ficavam os sentinelas, também chamados atalaias. E eles ficavam ali, o quê? Tomando conta. Porque não basta ter muros, não era suficiente ter muralhas. Porque poderia acontecer do inimigo pular por cima das muralhas. Não podia? O inimigo podia escalar a muralha. Ele podia colocar uma escada na muralha e subir. Em quantos filmes a gente não vê isso, não é? O inimigo podia subir, mas por isso precisava haver ali o quê? O sentinela tomando conta, dia e noite, dia e noite. Assim devemos ser também na nossa vigilância em relação às ações do inimigo, dia e noite, sempre vigiando. Então o sentinela ficava ali sobre o muro e daquela posição elevada, ele tinha uma visão assim que alcançava uma boa distância. E se o inimigo vinha se aproximando, ele já via e já tocava a trombeta que era para chamar a atenção de quem estava na cidade, principalmente dos soldados. E a Bíblia fala sobre isso. Eu queria ler 2 versículos. Um deles é 2 Samuel 18, 26, que diz assim: então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse: eis que lá vem outro homem, correndo só. Então disse o rei: também este traz novas.
ou seja, traz notícias. Então veja aí um exemplo de uma sentinela, um vigilante sobre o muro, e ele ao longe vê que se aproxima um homem correndo. Outro versículo que eu quero ler está em 2 Reis, 2 Reis 9:17, que diz assim: E o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse: Vejo uma tropa. Então disse Jorão: Toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro, e diga: a paz. É outro exemplo da sentinela sobre o muro, e ela vê que uma tropa está se aproximando, ou seja, o inimigo está se aproximando. Então são exemplos que nos mostram como devemos vigiar acerca da aproximação do inimigo. Bom, nós sabemos que está acontecendo ali uma guerra em Israel, e na segunda-feira, ou seja, amanhã, completa-se um ano que essa guerra começou. E todos sabem muito bem como foi aquele dia 7 de outubro de 2023. O que aconteceu? Os terroristas do Hamas invadiram o território de Israel e mataram ali centenas de pessoas e levaram cerca de 200 pessoas como reféns. Mas qual foi a grande falha que aconteceu naquele dia? A falha na vigilância. Uma falha inexplicável do exército de Israel. Porque aqueles terroristas chegaram ali e cadê o exército de Israel? O exército não estava de prontidão. E por isso eles entraram e cometeram aquela chacina que todos vocês sabem. E veja que o exército de Israel é um dos melhores do mundo. O exército de Israel usa uma tecnologia de última geração. Eles têm as melhores armas. Eles têm os melhores treinamentos. Mas tudo isso foi inútil naquele dia por falta de vigilância. Será que isso também não acontece conosco? Talvez nós tenhamos excelentes armas. Você tem a palavra de Deus, você pode ler a Bíblia toda. Vocês ouviram aqui que se você ler 15 minutos por dia, você lê a Bíblia toda em um ano. Não é isso? Você pode conhecer a Bíblia, mas se você não vigiar, a Bíblia pode ser inútil na sua vida. Misericórdia, não é? Mas é verdade. Ali no jardim do Éden, antes que Eva comesse do fruto proibido, ela não vigiou naquele momento em que ela conversa com a serpente. Olha só, a vigilância, ela deve acontecer antes do problema, antes do pecado. Então, se Eva tivesse evitado aquela conversa, provavelmente ela evitaria o pecado. Assim também, tem muitas conversas que nós devemos evitar. Porque lá em 1 Coríntios 15:33 está escrito: as más conversações corrompem os bons costumes. Então tem conversas que nós devemos evitar. Por quê? Porque a conversa ela pode levar para a ação. Então cuidado, não é isso? Você, moça, vai ficar falando sobre sexo com o rapaz, por quê? Você não vai, não é isso? Não vai. Fala a respeito de Jesus. Fala da Bíblia, vai ler um salmo, não é isso? Vai falar da palavra de Deus. Agora, outro exemplo
Sansão. Antes que os cabelos de Sansão fossem cortados, muita coisa aconteceu. E ele falhou na sua vigilância em muitos pontos da sua história, até chegar nesse ponto crucial que foi o seu corte de cabelo. Ele falhou em quê? Ele teve relacionamentos com mulheres filisteias. Três mulheres. Primeiro, ele se casou com uma mulher filisteia, e aí teve uma confusão tremenda lá, os próprios filisteus mataram a mulher. Em segundo lugar, ele se prostituiu com outra mulher filisteia, e os filisteus o cercaram, e ele saiu quebrando tudo e escapou. Em terceiro lugar, vem a Dalila, que vocês bem conhecem. Então, Sansão não vigiou. Por quê? A partir do momento que ele começa a se relacionar com mulheres que não são servas de Deus, ele não estava vigiando. E será que isso acontece hoje? Não, né? Quer dizer, mas eu não tô prostituindo, glória a Deus. Mas se já está namorando alguém que não serve ao Senhor, já está errado. Já está errado. Outra coisa, sabe em que Sansão não vigiou? Ele frequentava o território do inimigo. Se você ler a história de Sansão, volta e meia, olha lá Sansão na terra dos filisteus. Ele frequentava o território do inimigo, quer dizer, ele não estava vigiando. Não é isso? Ou seja, tem lugares que você não deve frequentar. Mas eu não estou pecando. Tudo bem, você não deveria nem ter ido lá. A vigilância, ela cuida dessas questões anteriores ao pecado. Mas se eu for lá no baile de carnaval, será que eu estou pecando? Olha, talvez não, mas quando você chegar lá, você vai começar a pecar. Então é melhor você não ir. Será que se eu for no baile funk eu estou pecando? Misericórdia, né? O fato de você ir não é pecado, mas de repente quando você chegar lá, você vai começar a pecar. Então, é melhor você não ir. Assim como Sansão frequentava o território do inimigo, falta de vigilância. Agora, sabe o que ele fez? Enfim, Sansão estava tão à vontade na terra dos filisteus, que ele começou a dormir na terra dos filisteus. Ele dormia na casa de Dalila. Se você for ler lá o texto, você vai ver Sansão dormindo na casa de Dalila. E tem uma parte lá que Sansão dorme no colo de Dalila. Que coisa linda, não é? Que coisa linda, dormindo no colo do capeta. Mas que amor. Amor ao Satanás, né? Vai ver que é isso. Falta de vigilância. Aí quando finalmente a tesoura passa no cabelo dele, né? Ou a navalha, aí é tarde demais. Por quê? Porque não vigiou. Agora, um outro exemplo. O rei Ezequias, ele esteve doente e logo que ele sarou, ele recebeu uma comitiva de representantes do rei da Babilônia. Olha só. E esses homens da Babilônia chegaram ali para visitar o rei Ezequias,
porque souberam que ele estava doente, e Ezequias os recebeu muito bem, e começou a mostrar para eles o palácio, e mostrou para eles as armas, mostrou os tesouros, e aí eles foram embora para a Babilônia. Daí a pouco vem o profeta Isaías e pergunta: ô rei Ezequias, quem são aqueles homens que vieram até ti? Ah, são emissários da Babilônia. E o que você mostrou para eles? Eu mostrei tudo que eu tenho, não há coisa alguma que eu não tenha mostrado. Ah, é, Ezequias? Pois saiba que eles voltarão e levarão tudo que você tem para a Babilônia. Ah, então Ezequias não vigiou. E quantas pessoas hoje estão mostrando mais do que deveriam? Estão mostrando demais. Estão mostrando o que não deviam mostrar. E aí, o inimigo vem buscar o que você mostrou. Misericórdia, né? Saindo das páginas da Bíblia, agora vamos falar da nossa realidade, de fatos do nosso dia a dia. Por falar em mostrar, né? Tem várias questões nas quais você precisa vigiar. Por exemplo, não mande nudes para ninguém, tá bom? Não, aliás, aqui ninguém faz isso, graças a Deus, né? É porque eu fiquei sabendo que tem um pessoal que faz, mas é em outro lugar. Olha, vigia! Tem pessoa que vai reclamar: ah, eu tive um vazamento de fotos íntimas. Por que tirou fotos íntimas? Que burrice foi essa? Então não tire fotos íntimas. Aí eu estou tirando para guardar aqui no meu computador. Não faça isso em nome de Jesus. Ah, eu estou tirando para o meu namorado. Pelo amor de Deus, não faça isso. Porque quantas pessoas tornam-se reféns das suas próprias fotos, né, que são usadas para chantagens. Então, você não vai fazer isso em nome de Jesus, amém? Olha só, vigia, toma cuidado com os contatos pelas redes sociais. Vigia. E o que acontece? Muitas vezes, alguém pode te chamar para uma conversa na rede social, assim como me chamam também, não é? E aí, o que acontece? Geralmente a conversa começa com um elogio. Nossa, gostei da sua foto. Aí você já responde: Jesus também gostou. Isso? Começa a falar de Jesus, não entra na conversa de gente safada, não. Começa a falar de Jesus, vigia, meu irmão. Fala para o seu irmão aí, vigia. E se você falou de Jesus, a pessoa quer levar a conversa para o outro lado, já bloqueia também, não faz mal não? Bloqueia. Vigia. Por exemplo, um outro ponto muito importante para os jovens: cuidado com as festas que você frequenta. Algumas festas você não deve ir. É claro que cada caso é um caso, mas você deve vigiar sempre. Dependendo da festa, que você já sabe como que é, você já tem uma ideia, não vá. Agora, existem festas que nós precisamos ir. Por exemplo, é um aniversário de um parente seu, é provável que você deva ir, mas também tem um horário que você deve ir embora. Você está vendo
que as pessoas estão começando a ficar muito alegres por causa da bebida, é hora de você ir embora. Então, em tudo, vigilância. Outro exemplo, não experimente tudo que as pessoas te oferecem. Não é? Vou te oferecer aqui uma bebida, um cigarrinho, um pozinho branco. Não é? Rejeita isso em nome de Jesus. Talvez alguém estranhe eu estar falando isso aqui. Ah, pastor, todo mundo aqui é crente. Mas lá na Cracolândia tem gente que já foi crente. Misericórdia. Rejeita, meu irmão, em nome de Jesus. Outros exemplos. A internet, como vocês sabem, é um ambiente propício para todo tipo de golpe. Agora, por exemplo, tem os jogos virtuais, tem as apostas virtuais. Meu irmão, não entra nisso em nome de Jesus. Essa tal de bet, sabe o que é bet? É armadilha para pegar burro. Não entra nisso, meu irmão, em nome de Jesus. Mas sabe o que deixa as pessoas muito tranquilas? Sabe o que? A legalização. Ah, legalizou, então tá bom. Tá bom coisa nenhuma. Tem muita coisa legalizada que é de Satanás. Então não fique tranquilo porque legalizou. Ah, agora legalizou a maconha. Não fique tranquilo por causa disso. Ah, legalizou o aborto, agora está liberado. Tem coisas que nós não vamos fazer, seja legalizado ou não, amém? Então vigia. Assim, existem também golpes que envolvem investimentos financeiros. Tome cuidado. Se aparece uma oportunidade de investimento ali no seu celular, na rede social, não vai entrando de cara nisso não, desconfie. Não, mas aqui o rendimento é bom. Desconfie, vigia. Se aparece ali um prêmio para você, você foi contemplado, você ganhou uma casa, sai fora desse negócio. Não é isso? Tem golpe de todo tipo. Tem até o golpe da herança, né? Alguém manda uma mensagem para você, e aí já viu que o seu sobrenome é Oliveira. Quem tem sobrenome Oliveira aqui? Deixa eu ver. Nossa família está aqui em peso, hein? Aí a pessoa manda uma mensagem para você e coloca, olha, faleceu fulano de tal Oliveira, que mora em Portugal e deixou uma herança de 2 milhões de dólares. Estamos à procura de herdeiros, chegamos até você. Não cai nessa conversa, meu irmão. Vigia. Vigia. Porque o que a pessoa pede? A pessoa fala assim, olha, que bom que eu te encontrei, foi tão difícil, mas eu encontrei você, que é parente do fulano, mas para você receber o dinheiro, você tem que pagar a taxa da alfândega. Olha só. E você deposita nessa conta aqui. E aí, adeus, né? Nunca mais você vê o dinheiro. Então, desconfie. Você é como aquele sentinela em cima da muralha. Desconfie. Não vai abrindo a porta para qualquer um, não. Você tem que ser vigilante. E agora, para terminar, eu queria ler Ezequiel capítulo 33. Olha, hoje você está quase completando os 15 minutos de leitura, hein? Ezequiel, capítulo 33, versículos 1 a 7. Esse texto fala sobre a sentinela e o ministério profético. Ezequiel 33, 1. Veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes,
quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, ou seu sentinela, e ele vir que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta para avisar o povo, então se alguém ouvir o som da trombeta, mas não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua própria cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta para avisar o povo, e se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes darás aviso da minha parte. Então, o texto está falando justamente daquele sentinela sobre o muro. E está dizendo que o profeta é um sentinela para o povo de Deus. Assim, Deus levantou profetas. Os profetas, eles são vigilantes, que têm uma boa visão, e eles veem a aproximação do inimigo e eles alertam o povo. Assim, hoje, quando nós pregamos a palavra do Senhor, nós estamos trazendo um alerta. Tudo que você ouviu aqui hoje são alertas para a sua vida, para que você esteja sempre vigiando. Agora, a palavra do Senhor também diz, lá em Jeremias, que algumas pessoas não querem ouvir o aviso do sentinela. Jeremias 6:17, que diz assim: pus atalaias sobre vós, ou seja, sentinelas, dizendo: estai atentos ao som da trombeta, mas dissestes: não escutaremos. Olha só, os profetas aqui são os sentinelas do Senhor, são os vigilantes, e o Senhor manda a sua palavra, e o profeta avisa o povo. Mas o que esse povo estava dizendo? Nós não ouviremos os profetas. Olha que coisa terrível. Além de não vigiarem, eles ainda rejeitavam a palavra daqueles que vigiavam. Que não seja o seu caso, amém? Que você não rejeite a palavra, mas que você aceite, porque a palavra do Senhor está dizendo: olha o inimigo, ele está aí te procurando no Instagram, olha o inimigo aí no WhatsApp, cuidado com ele, bloqueia ele. Então, você está avisado, amém? Amém? Então vamos ficar de pé e nós vamos orar.